Se você me perguntasse o que foi que eu aprendi com esse livro, eu teria que te responder que foi que pessoas são pessoas e na maior parte do tempo a humanidade sabe ser uma merda. Olá pessoas, meu nome é Tainá e este é o Taí. E bom, aqui temos mais uma resenha e tem um martelo de fundo, porque o vizinho tá martelando alguma coisa, mas isso vocês vão relevar, não é mesmo? Enfim, a resenha de hoje vai ser de A Deriva, que é a sequência de A Noite Maldita, lá que teve resenha semana passada, não, né? Mês passado. Então, se você não viu a resenha de A Noite Maldita. E se você não leu A Noite Maldita, eu te recomendo a não assistir esse vídeo. Porque provavelmente vão, com certeza, na verdade, vão ter spoilers aqui do primeiro livro, né? Já que A Deriva é uma sequência direta do primeiro livro, então a gente vai acompanhar as consequências dos acontecimentos finais do primeiro livro. Então, se você realmente não leu e se importa com spoiler e tal, porra, não assiste esse vídeo porque vai cagar a sua experiência. E se você não assistiu o primeiro vídeo da resenha de A Noite Maldita, por favor, vai lá e assiste, tá? Faz favor. Pra nos dar, né? Ajuda de engajamento. E juro por Deus que antes de eu dar play, não tinha batida de martelo nenhuma. É impressionante, realmente. Mas, enfim, em A Deriva, a gente vai seguir o grupo do Sargento Cássio Porto, que liderou um grupo de São Paulo até o Hospital de São Vítor. E lá eles se instalaram e estão aí tentando reconstruir uma sociedade dentro dos muros do hospital. Os muros os quais eles mesmos construíram, inclusive. A gente vai acompanhar ali logo após aquela último ataque que eles sofreram, né, no final do livro. Então, a gente vai ver eles se recuperando daquele ataque, como eles fortificaram as forças e as defesas, como eles acabaram organizando tudo e as decisões que eles tomam a partir de então, certo? A Deriva, a gente vai ter um pouco mais de importância em alguns núcleos que foram esquecidos lá no início, né? E um desses núcleos acaba sendo o nosso querido Pedro. Que Pedro, lá no primeiro livro, caso vocês se lembrem, ele estava em coma. Meio que em coma, digamos que assim, supostamente em coma, certo? Ele não era um adormecido, ele estava se recuperando do tiro que ele tomou, certo? Então, aqui a gente vai ter um pouquinho mais de vislumbre do Pedro, isso já é uma primeira coisa para se saber, que a gente meio que já termina, né, o primeiro livro, já sabendo que o Pedro acordou, né, e a gente já começa o segundo livro meio que entendendo que ele vai participar mais ativamente e que ele vai ter um pouco mais de presença nesse livro. Mas lá pra frente eu vou falar sobre o que eu acho sobre isso, né? Enfim. O livro foi lançado no meio do ano passado, né? Muitos anos depois do que o primeiro foi lançado. E uma coisa que eu notei, que é até curioso, é que no primeiro livro a gente tinha uma tecnologia dos anos 2000. Era bem nítido que a gente tinha uma tecnologia dos anos 2000. E o André, nesse segundo livro, ele tentou acompanhar a tecnologia. Então ele fingiu que a tecnologia dos anos 2000 não tinha sido mencionada naquele primeiro livro lá. E aqui ele seguiu com a tecnologia dos nossos 2020 aqui pra frente, né? Então ele vai mencionar smartphone, etc e tal. Coisa que a gente não tinha nos anos 2000, basicamente. O que eu achei algo curioso, né, na narrativa, essa escolha do André de simplesmente falar, foda-se que esse livro eu escrevi em cima de uma tecnologia que é defasada, eu vou escrever esse outro aqui em cima de uma tecnologia muito mais realista dentro do nosso cotidiano. O que, na verdade, acaba nos mantendo dentro daquela primeira coisa que o livro tinha de muito bom, que era nos mantendo muito preso na história por pegar as referências, entendeu? Por aquele universo, aquele mundo ali pós-apocalíptico ser um mundo muito parecido com o nosso mundo. Porque a gente vai ter as referências que a gente tem agora, que a gente vive agora, que a gente conhece. Não é nada inventado. É tudo muito baseado no real. Então, essa escolha, é óbvio que se você prestou um pouco de atenção no primeiro livro e atenção nesse aqui, você vai perceber a diferença da tecnologia. É uma escolha engraçada, você nota, mas é uma escolha que, tipo, cara, sei lá, eu acho que seguiu a narrativa do jeito que ela deveria ser.
Entretanto, eu tive um problema com esse livro que eu não tive no primeiro. Porque o primeiro me manteve constantemente presa à leitura, do início ao fim, sabe? E esse segundo livro, não, foi muito, muito difícil ele me manter ali prestando atenção no livro o tempo todo. Foi uma leitura muito mais complicada, muito mais arrastada pra mim, porque eu achei o livro redundante demais. Então a gente tinha momentos de diálogos, por exemplo, isso aconteceu muito realmente em diálogos, em que você percebia que um personagem estava simplesmente repetindo o que o outro tinha dito com outras palavras, mas era a mesma coisa sendo dita, só que de novo. Então, tudo isso fez com que eu sentisse que a leitura ela era muito redundante. Muitas coisas que aconteciam pra mim não tinham nada a oferecer de fato pra história, não fazia a história ir pra frente, porque passava a maior parte do tempo, assim, quase que o capítulo inteiro, muitas vezes, sendo só uma repetição constante do que já tinha sido dito no texto acima, sabe? Nos diálogos, nas descrições, nos pensamentos, nas reflexões. Muitas vezes a gente tem muita reflexão aqui do Cássio e a gente tem muita reflexão aqui da Raquel e do Pedro. Então, essas reflexões muitas vezes eram só um compilado das mesmas palavras sendo reutilizadas de novo, mas sempre dando o mesmo sentido da coisa, sabe? Até a gente pode pensar, tem aquela música lá do... Tem aquela música do Chico Buarque, Construção, em que ele usa as mesmas palavras o tempo todo, mas toda vez que ele emprega a palavra, as palavras, ele forma frases diferentes, que dão sentidos diferentes, e as coisas parecem ser diferentes, sabe? Aqui não, aqui eu só sentia que eu tava lendo tudo de novo, igual o que eu tinha lido anteriormente. Não tava me levando a lugar nenhum, e isso pra mim foi uma coisa que atrapalhou muito a minha experiência da leitura do livro, porque eu realmente ficava tipo assim, porra, por que eu tô lendo isso aqui de novo? Um exemplo de diálogo, assim, meio inventado, meio não, porque isso meio que aconteceu no livro, sim. A gente tem um personagem lá que ele é um médico, né? E aí ele fala, tipo, eu preciso salvar a minha filha. E aí ele tá conversando com outra pessoa. E essa pessoa responde assim, sim, você precisa salvar sua filha. E ele fala, sim, com certeza, eu preciso salvar a minha filha, pois não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí o cara fala e responde, tipo, a mesma parada que ele acabou de dizer, só com outras palavras. Então fala, realmente, você tem que salvar a sua filha. E isso, assim, é um diálogo relativamente grande, onde os dois caras estão falando que tem que salvar a filha do cara. E, tipo, não levou a lugar nenhum, não nos deixou em local nenhum, sabe? Era uma repetição do que o outro tinha dito constantemente e era sempre a mesma coisa. Então, isso é um problema muito grande pra mim nessa narrativa, porque realmente me desprendia da história, fazia eu falar assim, pô, que chato, eu não quero mais ler isso aqui, sabe? Eu tô de saco cheio, queria estar lendo outra coisa. Então, é um livro que eu demorei muito mais pra terminar de ler, porque era difícil pra mim voltar a ele. Então, eu preferia fazer qualquer outra coisa do que lê-lo, assim, sabe? Entretanto, contudo, todavia, esse é um defeito do livro, com certeza, da narrativa, mas o livro tem pontos positivos, como, por exemplo, coisas que o primeiro livro não tem, que é que aqui os núcleos são menos perdidos. Lá na primeira resenha do primeiro livro, eu mencionei que eu tinha sentido que os núcleos tinham sido muito soltos, assim, e que tinha coisas que tinham ficado esquecidas. Tinham personagens que tinham sido esquecidos no rolê. Núcleos que eu sentia que não tinha tido fundamento nenhum pra história, que não tinha levado a história a lugar nenhum, que não tinha tido um propósito, de fato, na história. Aqui, os núcleos me pareceram muito mais alinhados. Parecia que tudo tinha, de fato, um propósito, todo personagem levava a história a algum lugar, todo núcleo fazia alguma coisa acontecer, tirando esses diálogos, mas todos os núcleos não estavam simplesmente ali por estar ou pra completar páginas, assim, sabe? Como, por exemplo, o Pedro. O Pedro, que é um núcleo que tá lá no primeiro livro, que ele é basicamente o início do livro inteiro, e ele passa o restante do livro inteiro. Você não sabe nem onde ele tá. E é isso, você vai ver ele de novo, ouvir falar sobre ele de novo, lá no final do livro, sabe? E aqui ele tem muito mais participação. E a participação dele, ela é muito mais presente. Eu gostaria que ela fosse menos, inclusive, porque realmente o Pedro é um insuportável. Eu acho ele um porre. Um playboyzinho mimado de merda, assim. Eu queria que ele tivesse tomado outro tiro na cabeça, e dessa vez que ninguém tivesse salvado ele, sabe? Porque realmente ele é um insuportável, basicamente o livro inteiro. Lá
finalzinho do livro, você pode ver uma sanidade entrando na cabeça dele. Mas, assim, 90% do livro, ele passa sendo apenas um mimado que não consegue olhar em volta e falar, porra, tô só fudendo todo mundo que tenta me ajudar, sabe? É só isso que ele tá fazendo. Então, o Pedro é um insuportável, realmente. Também tem uma outra personagem que acaba ali se envolvendo com o Pedro, né? Que acaba entrando na aspira dele, que é uma insuportável. A Chiara, que eu já achava ela chata no primeiro livro, ela continua sendo chata aqui, entende? Mas entram outros núcleos, né? Outros grupos de humanos que estão tentando, outros grupos que estão tentando sobreviver, que estão tentando fazer alguma coisa ali. Um grupo, inclusive, que está basicamente tentando fazer a mesma coisa que o grupo do Cássio. E essa relação dos grupos, para mim, é interessante, porque a gente vai notar que a humanidade, ela é uma merda. Ela é, de fato, uma merda. E esses grupos, né, essas relações, esses embates entre os grupos vão gerar muitos momentos tensos, certo? Porque vão ter grupos de humanos, sim, mas também vão ter grupos de vampiros que também estão ali tentando manter os adormecidos sobre sua custódia, digamos assim, porque no final das contas é fonte de alimento, certo? Então, a gente já vê eles tentando fazer isso, né? Eles já, no primeiro livro, eles já estão roubando os adormecidos de suas casas, levando pra dentro de covis de vampiros e tal. E isso é uma preocupação do Cássio e tudo. E aqui nesse livro continua sendo uma preocupação. O Cássio e o grupo dele continuam fazendo incursões até São Paulo pra tentar resgatar esses adormecidos, pra tentar tirar as pessoas de dentro dos covis dos vampiros, pra, sabe, não deixar ninguém perecer por conta dessa mudança repentina do mundo e tal. Então, a gente vai ver combates acontecendo, muito mais, inclusive, do que a gente vê no primeiro. Né? No primeiro a gente vê alguns problemas com vampiros, pessoas sendo atacadas, pessoas tentando sobreviver. Aqui não, aqui é combate, fight e luta e porradaria. Entendeu? A gente vai ver muito mais batalhas, muito momentos tensos. E esses momentos são muito mais tensos do que eles eram no primeiro livro. Tipo assim, já era muito tenso, já era muito bem escrito esses momentos de batalha e de conflito no primeiro livro. No segundo, eu não sei como o André conseguiu fazer melhor ainda. Mas ele conseguiu fazer melhor ainda, assim. Nesse segundo, assim, toda vez que... A grande parte do livro eu ficava, tipo, nossa, porra, que chato. Sempre que começava um conflito, eu ficava, tipo assim, meu Deus, o que vai acontecer agora? E eu não conseguia parar de ler a partir daí. Porque, sim, o conflito conseguia me prender. Porque realmente era sufocante, muitas vezes. Era difícil, assim, você ficava preocupado. Você ficava, tipo assim, meu Deus, vai estourar uma merda agora. Mas uma merda gigantesca. Isso não é só, tipo, em uma batalha ou numa grande batalha, é em qualquer pequeno conflito que tiver. Tipo assim, às vezes você bate o pé assim, falando assim, cara, todo mundo aqui vai se fuder. Ninguém vai sair vivo dessa jossa. Você fica com esse pensamento quase que constante na cabeça e o André consegue te levar nesses conflitos, assim, de uma maneira muito boa, que também não faz você ficar confuso. Tipo, muitas vezes eu sinto que em cenas de luta e de batalha, em livros, assim, de conflitos, você fica um pouco confuso, porque a descrição fica um pouco confusa. Aqui eu achei que ela não foi tão confusa quanto ela geralmente é. Isso é um ponto super positivo, porque realmente gosto de ler cenas de conflito, de batalha, de luta, de trocação de tiro. Gosto de ler essas coisas. Então, ler isso bem feito, pra mim, é quase que um acalento ao meu coração. Talvez eu tenha um problema por gostar muito dessas cenas. Muito mais do que qualquer outra cena. Quando tem, então, vísceras, porra, delícia. Eu tenho terapia hoje, tá, gente? Não fico preocupada não, filho. Vou estar levando aí pra ela, tá? Não se preocupa não. Agora vamos à parte que mais me cativou neste livro. E eu vou dizer pra vocês uma frase que o Cássio fala no livro e que pra mim descreve completamente isso. Eles viviam em um mundo brutal que exigia medidas brutais. O que acontece? A gente tá no mundo pós-apocalíptico, certo? E assim, geralmente a gente acompanha esses filmes, nesses livros, não em todos, mas em grande parte, a gente acompanha apenas a humanidade, aquele grupo de sobreviventes, tentando sobreviver
aqueles monstros, aqueles vampiros, aqueles zumbis, enfim, aquelas coisas que não são humanas estão tentando matá-los, certo? Mas tem uma coisa que é introduzida em grandes histórias de pós-apocalipse, assim, que pra mim ela tende a ser a mais perigosa do que qualquer monstro que possa existir naquela história, que é a própria humanidade. Porque o ser humano, quanto mais fudido ele tá, mais desesperado ele tá, mais capaz de fazer coisas hediondas ele é. Sabe? É no nosso pior momento da vida que surge o que há de pior em nós. Eu acredito plenamente nisso, sabe? Eu acredito que o ser humano não nasce ruim, que ele se torna ruim. Tirando alguns de fato nasceram ruins. Sério, isso não é argumento pra passar pano em gente que mata muitas pessoas, hein? Não é argumento pra passar pano. Pra mim, passado fudido nenhum justifica isso. Mas, enfim, a maior parte de nós seres humanos normais, a gente tem a capacidade de se tornar mal a qualquer momento da nossa vida. E quanto mais desesperador for o momento, mais fácil é da gente se ficar realmente um filho da puta, certo? Então aqui a gente vai notar esses problemas, os problemas que a humanidade, como ser humano, como sociedade, vai passar a enfrentar, tirando os vampiros da equação, entende? Porque no fim do mundo, aonde a gente não tem mais governo, não tem mais estruturas sociais, tem uma parada que a gente vai precisar muito se preocupar, que é alimentação e água. Porque a gente tá muito acostumado a ter isso de mão beijada. E quando a gente se depara com uma sociedade aonde essas coisas não são tão de fácil acesso, fica um pouco mais complicado. E o ser humano com fome, o ser humano com sede, o ser humano com medo, vai fazer coisas que em outras ocasiões, talvez ele nunca faria na vida dele. E isso é introduzido nesse livro. E isso é explorado nesse livro. Isso é explorado nesse livro tão bem que, de verdade, teve uma situação que embrulhou o meu estômago. Do tipo assim, deu passar mal, deu pensar, puta que pariu. Não queria ter lido essa descrição. Não queria ter lido essa cena. Porque, realmente, é uma coisa que é muito realista de acontecer no mundo como esse. Talvez não tão rápido quanto aconteceu, mas é muito possível de acontecer. E por mais que as pessoas inicialmente tenham boas intenções e falam, estou tentando ajudar todo mundo, se ela estiver desesperada, ela vai mostrar um lado filha da puta, mesmo que ela inicialmente tenha tido todas as boas intenções do mundo. No desespero que a gente vê a realidade realmente acontecendo, que o nosso instinto de sobrevivência fala mais alto do que a nossa racionalidade. Então, a gente vai ver coisas acontecendo aqui, seres humanos tomando decisões, fazendo coisas e tomando atitudes que são muito mais destrutivas para outros seres humanos do que qualquer grupo de vampiro atacando qualquer lugar ou qualquer grupo de humanos, sabe? Porque o ser humano, ele realmente consegue fazer coisas incabíveis, sabe? A gente tem um grupo aqui que você pode até pensar assim, eu sei que grupo é, mas talvez você não saiba, porque tem 2 grupos filha da puta, mas a gente vai ter um grupo aqui que pra mim ele foi tão filha da puta, que eu queria que todos eles tivessem morrido no final. Infelizmente não foi possível, sabe? Mas é porque a líder desse grupo toma uma decisão num determinado momento, sabe? E é uma decisão tomada apenas por egoísmo, por ela achar que aquela decisão pode conseguir para ela, e não é nem pro grupo dela, é para ela algo que ela almeja, que você pensa assim, porra, você realmente acha que vale a pena? E quando acaba, ela ainda continua achando que vale a pena. Pra mim, isso, assim, foi intragável. Eu queria muito que ela tivesse se fudido muito. Muito, 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 muito. E nisso a gente entra num outro caso. Que esse livro não tem bem um final. Tipo, tem. Tem. Mas existe uma possibilidade de um terceiro. E existindo uma possibilidade de um terceiro, eu vou ter que dizer pra vocês que, independentemente dos problemas que são muito maiores desse livro do que no anterior, eu ainda assim gostaria de ler um terceiro livro. Porque tem coisas aqui que precisam... André, eu estou falando com você. Tem coisas aqui que precisam ser exploradas. Muito,
muito mesmo, assim. Tem núcleos aqui que você não pode simplesmente fechar e mandar eu ler Bento que passa 30 anos depois. Porque eu preciso ver o que vai se decorrer disso. Eu necessito ver o que vai se decorrer disso, entendeu? Eu preciso continuar acompanhando o Cássio, eu preciso continuar acompanhando Raquel, eu preciso continuar acompanhando Graziano, Marcos, eu preciso continuar acompanhando essas pessoas. E, principalmente, eu preciso ver Cássio tomando a atitude que talvez ele tome. Entende? Eu preciso saber qual é a decisão que ele vai tomar, o que eles vão fazer perante essa situação toda. Eu preciso saber, você não pode deixar só com a metade da informação e ir embora. Não tem como. Dito isso, eu dei 4,5 estrelas. Lá no outro livro eu dei 5 estrelas, porque pra mim ele tem alguns problemas? Tem, mas ele é perfeito. Aqui eu tirei uma meia estrela aí, porque realmente essa parada da narrativa me atrapalhou muito. Entretanto, se a gente tirar isso da equação, relevar, ou até às vezes pular alguma coisinha ali que tá muito repetitiva, o resto da história flui muito bem. Os núcleos são muito instigantes. As coisas que acontecem são muito boas. O retorno de um personagem que teve lá no primeiro livro e que desapareceu é fenomenal. Adorei o retorno dele. Então, eu dei 4,5 estrelas. Porque realmente eu achei que, independentemente dos defeitos, valeu a pena essa leitura. Valeu muito a pena essa leitura. E continuo querendo ler outros livros do André. De preferência, um terceiro livro dessa história aqui. Mas, se não tiver, tudo bem, eu aceito Bento. Fazer o quê, né? Não vai ter outra escolha. Não vou ter outra escolha pra encarar São Vitor tão rápido se não for Bento. Então, vamos de Bento. Mas, enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu comentário. Se você já leu esse livro, por favor, deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like também. Se você gostou de mim e não é inscrito nesse canal, mas acompanha todos os vídeos aí, eu quero te pedir pra você se inscrever, porque me ajuda bastante. Estamos aí quase chegando a 3.000 inscritos e eu gostaria muito de bater 3.000 até o final deste ano. Se for possível, se vocês me permitirem bater 3.000 até o final deste ano. Eu sei que vocês já me deram muito esse ano, mas assim, só 3.000, entendeu? Tipo, a gente tá em 2.800 e alguma coisa. Não é tanto. Não é tanto pro caminho que a gente já percorreu. Então, pô, me ajuda aí, compartilha o vídeo, manda pra um amigo, me divulga aí em algum lugar, sabe? E se inscreve nesse canal se você não é inscrito, entende? E se você for comprar um desses livros, tanto A Noite Maldita quanto A Deriva, que são os 2 livros de A Crônica de Fim do Mundo, ou qualquer outro livro do André Bianco, ou qualquer outro livro na Amazon, por favor, use meu link, que tá aqui no primeiro comentário fixado. Me ajuda bastante. E é isso. Me siga nas minhas redes sociais, estão aqui na descrição. Também estão aqui na tela. Assiste outro vídeo, tá? De A Noite Maldita, que também vai aparecer aí na tela. E assiste também minha outra resenha de um livro ótimo pra te indicar, que é Águas Turcas. Assiste esses dois. São 2 ótimos livros. Uma ótima indicação. Assiste lá se você precisa de resenhas pra ler um livro antes de decidir lê-lo. Assiste. Só assiste, tá bom? E é isso. Um beijo. Eu fico por aqui, te vejo na próxima e tchau.